do terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos estudar ciências. Na aula de ciências, na aula passada, a gente viu com a prof. Joana quais são as formas da propagação do som, né? Como se dá essa propagação, que são através de ondas, através de vibrações, tá? E os meios dessa propagação, que são os meios sólidos, líquidos e gasosos. Hoje, nós vamos estudar, então, as características do som, tá? O que são as características do som? Nós já sabemos que o som, ele é produzido através de vibrações, né? Muito bem. Então, agora a gente vai identificar as características do som, que são 3, tá? Intensidade, timbre e o tom. Vocês já aprenderam isso nas aulas de música com a prof. Joana, tá? Então vai ser bem facinho, tenho certeza. Mas antes de iniciar nesses 3 assuntos, né, que são as características do som, a gente vai falar um pouquinho da acústica. O que é acústica, pessoal? A acústica é a ciência que estuda o som, que estuda as características, o formato dos sons, né? Porque os sons, eles são diferentes. A prof, por exemplo, tem vários tons, tá? Na voz da prof. Depende da forma que a prof está falando. Eu também tenho muita intensidade, né? Na forma como eu falo. Ou eu posso falar muito alto, ou eu posso falar muito baixo. Depende muito, tá? Do formato de como eu estou falando e da produção das minhas cordas vocais, tá? Da forma como eu estou me expressando para vocês, tá certo? Então, vamos lá. A acústica é a ciência que estuda as características do som, a forma como ele é produzido. Além disso, ali em cima também tem um QR Code na primeira página, tá? Vocês vão acessar esse QR Code e vocês vão ver um pouquinho sobre as vibrações sonoras, né? Como a prof. Joana já explicou na aula anterior, vocês vão assistir o videozinho bem curtinho, não tem nem 1 minuto. E aí vocês vão entender um pouquinho sobre a vibração sonora. Depois, a gente vai começar a falar, então, da intensidade do som. O que é isso, prof? A intensidade do som, ela pode ser identificada de 2 formas. Ou forte ou fraca. Quando a gente diz assim, coloca o som aí mais alto, né? Estamos pedindo de forma errada. A gente tem que pedir para aumentar o volume. Por quê? Porque o som, ele tem intensidade. Ou ele é fraco, né? Já é do som, ou ele é muito forte, né? Então, eu não tenho como aumentar a intensidade do som. Ele já é produzido daquela maneira. A prof está falando num tom alto, tá? Então, não tem como aumentar o volume da prof, a não ser que a prof fale mais alto. E, desta forma, eu estou aumentando a intensidade do meu som, tá? Então, isso é a intensidade. A gente consegue identificar ela de forma forte ou fraca. Como que eu identifico essa intensidade, né? Se eu pegar um livro e bater nele, assim eu estou provocando uma intensidade baixa, uma intensidade fraca, tá? Se eu bater com mais força, o que eu vou provocar então nesse livro? Uma intensidade forte. Olha só. Tá vendo? Então, existem 2 formas. Intensidade fraca, baixa, né? Ou intensidade forte, ok? Muito bem. Outra coisa que a gente vai trabalhar também é o tom. O que é o tom? Vocês já trabalharam muito isso nas aulas de música. O grave e o agudo. Por exemplo, o som grave, né? A gente pode identificar no mugido da vaca. Como que a gente sabe que esse tom é grave? Porque ele é um pouco mais alto, tá? E ele é curto, né? E o tom agudo. Como que eu identifico um tom agudo? Ele é mais longo, mais fino, né? Então, a gente consegue identificar um tom agudo ao tocar uma flauta. A gente compara o grave e o agudo, por exemplo, na fala do homem e da mulher, tá? O que acontece? A fala da mulher, né, as cordas vocais, elas produzem um som de forma diferenciada. Elas são menos espessas e elas produzem um som mais alto, mais forte. Então, a voz da mulher é o quê? É aguda ou é grave?
É um tom agudo, um tom alto, né? Então, por isso que a voz da mulher é dita como um tom agudo, mais forte, mais alto, tá? O que é um timbre, então? O timbre, ele diferencia cada música, cada som. O timbre da minha voz é diferente do timbre da voz de vocês, né? Então, é isso que o timbre faz. Ele dá a identidade de cada som. O timbre ele varia de acordo com cada fonte sonora, ou seja, com cada instrumento que eu vou usar, da forma que eu vou cantar, da forma que eu vou me expressar, se eu vou falar mais alto, mais baixo, ou se eu vou utilizar um tipo de instrumento diferenciado junto com a minha voz. Então esse é o timbre. O timbre está relacionado a tudo que envolve a música, tá certo? Por exemplo, em uma banda, o que acontece? Eles podem tocar todos a mesma nota musical, né? Porém, o que vai acontecer? O som vai ser o mesmo? Não, não vai. Cada timbre é diferente dependendo de cada instrumento musical, tá? Então, como eu disse, depende da fonte sonora, de onde vai sair esse som. Então, o timbre ele é diferenciado de acordo com o instrumento que a gente está utilizando. Beleza, pessoal? Acho que ficou claro, né? Muito bem. Vamos falar então da reflexão do som. A gente sabe, né, que a reflexão do som ela acontece, pode acontecer entre eu e a parede, tá? Como assim, prof? Se eu estiver em uma sala grande, com muito espaço, e eu falar alto, né, ou até dependendo do tom da minha voz, ela vai refletir na parede e vai ecoar, tá? Causando então o eco. Mas por que isso acontece, prof? Acontece porque até o som chegar, bater em algum local e retornar pra gente, né? A gente demora um pouquinho a processar essa informação e aí ele causa o eco, tá certo? Lá no livro, na página 11, ele explica certinho como que funciona o eco. Ele traz a imagem também, como vocês podem ver aí, né, do menino e quando ele fala e as ondas, as vibrações que ele produz bate contra a parede e retorna para ele, tá? Causando então o eco. Em muitos locais nós temos também paredes que são feitas para evitar o eco, como por exemplo no cinema, né? Em alguns salões que a gente vai, tá? Por quê? Por que eles evitam? Porque às vezes eles são indesejáveis, né? As pessoas querem assistir, por exemplo, o cinema e acaba que os outros conversam e produz esse eco. Tem alguns animais que eles produzem eco, tá? Para quê? Para capturar as suas presas. Por exemplo, um morcego, como vocês podem ver aí na imagem, né? Um morcego ele libera um eco que não é permitido, que não é possível que a gente escute esse eco, tá? O eco vai, bate até a presa e ele consegue identificar onde está essa presa. Dessa forma, né, o eco que ele produz, ele vai, bate no animalzinho, na presa dele e ele consegue se orientar, saber quanto tempo ele vai levar até chegar à sua presa. Dessa forma, ele consegue capturá-lo. Então, nas próximas páginas, tem 2 experimentos. Esses experimentos vai ficar a critério de vocês, se vocês querem realizar ou não. Foi encaminhado para casa também o elástico para que vocês produzam, tá, esses objetos. Mas, prof, eu não quero produzir, eu não estou conseguindo, a gente não tem os materiais adequados em casa para produção. Então, eu só vou analisar e vou responder as questões propostas na página seguinte. Não tem problema, fica a critério de vocês, tá certo, pessoal? Então, na última página, na página 15, ele traz as atividades. O que ele diz nas atividades? Vamos lá. Então, ali ele mostra que os navios, né, eles produzem umas ondas sonoras que refletem no mar, bate e volta. O que é isso mesmo? Muito bem, é o eco. Quando ela bate e retorna, são chamados de ecos, né? Então, assim, dessa forma, eles conseguem identificar se tem navios afundados, qual que é a profundidade do mar, tá? Então, olha só, vamos lá, continuando. Porém, ali a gente vê também um golfinho. Esse golfinho, ele libera, né, a vibração sonora e os peixinhos também, tá? Consegue, essa vibração sonora vai, bate nos peixinhos e retorna. Qual que é a finalidade do golfinho? Será que é a mesma que a do morcego? Muito bem, tá? Então, vocês vão ter que identificar qual que é a finalidade do navio,
produzir essa vibração sonora, esse eco, e qual que é a finalidade do golfinho em produzir também esse eco e o retorno dele, tá bom, pessoal? Vocês vão ter que registrar isso. Depois, ali embaixo, tá? Ele pede para que vocês leiam, né, o que o Joaquim, a Laura e a Beatriz estão dizendo e em seguida associar, né, o que eles estão se referindo. O que é tom, o que é intensidade e o que é o timbre. Lembra o que é cada um desses? Muito bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volta no vídeo, retorna, leiam o livro novamente, mas não fiquem sem compreender, tá certo? Muito bem. Então, vocês vão realizar o jogo de memória que está lá no material de apoio, tá? Aqui ele traz algumas classificações dos formatos de som. Então, vocês devem associar as imagens, né, a cada um item que está representado aqui, né? Qual que é o som mais agudo, qual que é o som mais intenso, né? O som que a gente não consegue ouvir, não consegue identificar. E aí, se divertir um pouquinho também, né, pessoal? E aprender mais. Então é isso. Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!